Bom dia, internautas, bom dia a todos, bom dia, Luan, bom dia, Djalma. Bom dia, Tuca. Estamos aqui novamente numa live da série de lives em celebração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas. Este projeto é realizado pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, com o apoio do NURAP e do Instituto Modus Parités. O NURAP nos fornece gentilmente o Luan, que está aqui, é o nosso intérprete de Libras, e o Instituto Modus Parités nos fornece toda a estrutura necessária para a realização desta live. O programa na qual realizamos a live e o apoio técnico da Júlia, que está nos bastidores agora. Hoje entrevistaremos Djalma Scartezin. É assim que fala, Djalma? É assim, Scartezin? Tuca. Exato. E antes de começar a bater um papo com o Djalma, eu vou pedir para o Luan se apresentar. Bom dia, Luan. Se apresente aí para nós. Bom dia, meu nome é Luan, idade de 33 anos, pele morena, cabelo e bigode e barba escuro, também os olhos escuros. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do Nurap na frente. Obrigado, Luan. Eu vou me apresentar agora também, Djalma, para você pegar o jeito aí de ver como que a gente se autodescreve. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, 62 anos, olhos azuis, cabelo, bigode e barba grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, máquina 1. Estou vestindo uma camisa cor-de-rosa, uma camisa social cor-de-rosa, tenho pequenos brincos de argola. A parede ao fundo é de cor bege e aparece um pedacinho de um quadro que é uma cena caipira. Djalma, por favor. Eu sou branco, tenho barba, uma pele um pouco clara, barba, olhos escuros, estou com uma camisa polo verde clara. Obrigado. Estávamos conversando antes de entrar no ar, mais uma coisa que eu aprendo. Eu, para quem não sabe, para quem não me conhece pessoalmente, para quem está nos assistindo, eu sou cadeirante. Eu tenho sequela de poliomielite. E quando eu perguntei para o Djalma qual era a deficiência dele, ele disse que tem sequela de paralisia cerebral. Eu nunca tinha usado, eu convivo com a questão da deficiência há décadas, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão, sequela de paralisia cerebral. E está absolutamente correto, porque é uma consequência que a paralisia cerebral deixou. É isso, Djalma? É isso? Exato. Né? A paralisia cerebral, ela deixou um efeito, né? É um resultante da paralisia cerebral. É o efeito que a gente tem no nosso corpo, no nosso dia a dia. E assim como outras deficiências, né, e é importante que nosso público saiba e conheça, assim como outras deficiências, Djalma, a paralisia cerebral e as sequelas da paralisia cerebral, elas têm uma graduação muito grande, né? Desde pequenas sequelas até situações bastante mais severas, né? E a gente tem entrevistado aqui, Djalma, por exemplo, a pessoas com deficiência visual, que vão desde das pessoas que têm baixa visão até as pessoas que não têm nenhuma capacidade visual, são completamente cegas. Assim se dá também nas várias deficiências físicas, nas deficiências auditivas, enfim. Um tema que eu costumo abordar, Djalma, é como a deficiência é diversa, né? Nós falamos da deficiência de modo genérico, mas a deficiência tem uma diversidade muito grande. O seu caso é um, o meu caso é outro. Existem pessoas que têm lesão. Opa, cadê o Djalma? Tá aí, Djalma. Júlia? Olá, caiu a ligação aqui. Tem uma caidinha, Djalma? Então, mas no caso da lesão medular, depende da região da medula onde acontece a lesão, é muito diversa, paraplegia, tetraplegia, e é muito interessante isso, né? Acaba sendo de uma riqueza interessante quando a gente fala da diversidade, porque nós, pessoas com deficiência, talvez sejamos um típico exemplo da diversidade na diversidade. Você já tinha refletido alguma coisa sobre isso? Você que trabalha, né, com a inclusão
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, você tinha observado como é diverso essa questão? Sem dúvida, Tuca. Eu costumo dizer que não existe unidade de grupo, né? Eu acho que isso é um desafio que a gente tem em conta dentro do movimento social e político das pessoas com deficiência, porque, ao contrário dos demais temas, né, de urgência social que a gente precisa tratar, de vulnerabilidade social, até já conversei com o secretário Cid também, a gente, não existe uma unidade. Então, assim, a perspectiva de cada pessoa com deficiência, né, com cada deficiência que ela possui, inclusive dentro da própria mesma deficiência, seja ela física, tem uma gama enorme, um espectro enorme, né, no visual também, no auditivo, no intelectual. Então, a perspectiva de mundo acaba sendo muito diversa entre as pessoas com deficiência. E aí o que acontece é que eu acho também que não existe essa unidade, porque os outros temas, vou trazer aqui uma coisa polêmica para a gente discutir, mas os outros temas existem unidade pelos direitos, então existe também um lugar de orgulho, né? Então, um orgulho LGBT, um orgulho do movimento negro, né? De fazer parte da raça negra, dessa diáspora negra, ou orgulho do direito à equidade de gênero das mulheres. E aí eu faço aqui uma pergunta, né? Quem tem orgulho de ter algum tipo de deficiência? Eu acho que a deficiência é o que formou também, né? Mas ela não tem um lugar de unidade de grupo, na minha percepção. Então, Djalma, essa sua colocação é muito boa, muito boa. Gostei muito de ouvir isso, até porque, olha, só uma coisinha, a Júlia está falando que a tela... A Júlia falou o quê? Tá Ela falou o quê? Ela já mexeu, não sei se você chegou a ver, mas ela ia dar uma ajeitada aqui no visual da tela, mas já fez isso. Pronto. Mas essa coisa, isso que você acaba de falar, Djalma, é cirúrgico, né? Vai ao ponto, né? Vai ao ponto. Mas duas coisas que eu gostaria de abordar em relação a isso que você acaba de colocar. Uma, que independentemente dessa gama, desse espectro da deficiência que você fala, que fica muito bem o termo TEA, no caso dos autistas, acaba sendo muito feliz nisso, né? Porque fala do espectro autista, talvez devêssemos falar também do espectro da deficiência ou das deficiências, né? Talvez então, sim. Há uma vivência muito diferente da deficiência, né? E, por exemplo, nós dois temos casos que se aproximam muito, que é uma deficiência física. Eu tive uma deficiência aos 11 meses de idade, então minha vida toda é como uma pessoa com deficiência, a sua também, e eu entrevistei esses dias uma menina que tem uma deficiência física, uma lesão medular, há 2 anos e 7 meses. Então, essa coisa dos tempos da deficiência, eu costumo usar esse termo, né, dos tempos da deficiência, também é outro elemento bastante significativo. Mas as colocações que eu vou fazer, seguinte: apesar dessa diversidade toda da deficiência, nós temos uma coisa em comum, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, não é? Sem dúvida. Talvez sem dúvida. é o mesmo preconceito, né? É o preconceito do que nós chamamos de capacitismo, que se refere à capacidade. Tanto a pessoa com deficiência física ou deficiência visual ou deficiência auditiva, sofrem o preconceito de serem pessoas menores, de serem pessoas incapazes, né? De serem pessoas anormais, né? Então, isso é um debate bastante interessante e que talvez, eu acho que aí sim, tem as condições de remeter a essa unidade que você cita, dessa unidade de luta, digamos assim, porque nós estamos, aliás, Concordo com você, combatendo o mesmo inimigo, digamos assim, né? Alô, Tuca? Oi? Tá me ouvindo? Tuca, você me ouve? Ouço. Agora voltou. Uhum. Eu estava dizendo que eu concordo, e que, na verdade, assim, eu entendo que a gente até conversou um pouco sobre isso também. Eu acho que a unidade, para mim, Tuca, e até puxando pela minha experiência no mercado de trabalho, ela vai acontecer quando a gente olhar para a competência do indivíduo. E aí sim ele vai encontrar, de fato, esse lugar que seria um denominador comum, entre aspas, né? Então, apesar da experiência de cada um ser diferenciada pela perspectiva de cada tipo de deficiência,
o que vai nos dar unidade, além da luta pelos direitos, né, e contra o capacitismo, como você trouxe, é a capacidade e as capacidades, as competências técnicas e comportamentais de cada uma das pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem uma série de potenciais, e a pessoa com deficiência também tem os seus, e ela pode performar, entregar um trabalho com alta performance mesmo tendo a deficiência, né? E aí tem aqui Djalma, mas as pessoas com deficiência são pessoas comuns, como qualquer outro. Eu tenho a minha capacidade, você a sua, o Luan tem a dele, cada um tem a sua, né? Independentemente da deficiência. Ocorre que na deficiência nós temos, sim, limitações, né? Então, é bem diferente, por exemplo, quando a gente pensa nas deficiências mais severas, ou nas deficiências intelectuais, talvez, a gente não está... a sua fala não é no sentido de que talvez a pessoa com deficiência tenha que se encaixar na necessidade do empregador e não, de fato, ou independentemente disso, ter as suas capacidades que não são, às vezes, não são necessariamente capacidades que se adequem ao mercado, né? Entende? Será que eu me fiz entender? Eu entendi. Na verdade, você perguntou se eu acho que a pessoa com deficiência deveria se adaptar ao mercado de trabalho, né? Eu acho que não. Acho que ao contrário. O mercado de trabalho precisa de habilidades diversas, de pessoas diversas para entregar e sustentar seus negócios. Então, se eu preciso dessa habilidade, é aquela velha coisa que a gente já discute sobre acessibilidade é um problema, é uma questão minha e sua, ou ela é da sociedade como um todo? Então, eu preciso contratar aquela pessoa para uma atividade, ele ou ela é competente, mas aquele prédio não passa uma cadeira de rodas. Então, quem é que tornou o espaço inacessível e deficiente? Né? O empregador. Então, eu acho que quem tem que se adaptar à pessoa com deficiência, e mesmo a pessoa sem deficiência, é o empregador, porque quem tem interesse de crescer e de usufruir daquelas competências é o empregador. Né? Então, acho que é ao contrário, a gente não tem que se adaptar, a gente tem que, na verdade, se capacitar e estudar e buscar ter alta performance e competência para ser interessante no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que as pessoas têm, como psicólogo, acho que as pessoas têm diversos potenciais e habilidades que são capazes de desenvolver e de poder entregar para a sociedade como um todo e para se tornar cidadãos, movimentar a economia, uma série de coisas, né? Então, essa é um pouco da minha perspectiva. Quando você coloca a questão, Djalma, que vale um seminário, isso, quando você faz esse paralelo entre o orgulho gay, as lutas pela igualdade racial, que geraram a frase Black's Beautiful, por exemplo, né, que tem a ver com esse orgulho de assumir uma beleza negra, né, e tal, e você coloca o que seria uma dificuldade, ou talvez, uma impossibilidade do orgulho da deficiência, né? E aí me ocorre colocar o seguinte: a deficiência foi sempre, e ainda execrada, né? Talvez uma das piores coisas, né? Uma das piores coisas. Você já deve ter sentido, em algumas situações, um olhar esquisito. Diariamente, Tuca. Diariamente. Exato. Eu idem. A deficiência é muito mal vista. E é muito complexo discutir isso, Djalma, porque nós somos pais, né? Nós não queremos que... É uma menina que você tem, né? É uma menina, sim. É uma menina. Como é que ela chama? Chama Aurora. Aurora, que lindo. A minha mais velha é Cecília e a mais nova é Leona. Estão dormindo agora. A sua já está acordada. Estou vendo uma televisãozinha aqui do meu lado. A sua já está acordada. As minhas vão acordar lá pelas 11 horas. Não, a minha acorda 6 e pouquinho, junto com os galinhas. Nós vivemos muito bem com as nossas deficiências. Eu e você vivemos muito bem, somos homens realizados, etc. Somos pais, mas nós não queremos que nossas filhas sejam deficientes. Não. Não é?
É curioso isso, curioso e provocante, porque nós sabemos, por outro lado, que uma criança com deficiência pode ser muito bem feliz e é uma criança plena, né? Pode se realizar na vida e tal, mas a deficiência tem esse paradoxo. Nós sabemos que uma pessoa com deficiência é uma pessoa plena, tem suas limitações, mas é uma pessoa plena, pode ser feliz, pode fazer os outros felizes, mas ao mesmo tempo nós não a queremos, né? Quando nós convivemos com uma criança com deficiência, nós gostamos, é uma gracinha, brinca e tal, tal. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. Nós que somos. Imagina quem não tem essa experiência, né? Ou seja, o que eu estou tentando colocar, é a complexidade do tema deficiência. Quando um casal negro tem um bebê, eles querem, e a maior naturalidade, que aquela criança seja negra, né? E vão aceitá-la e vão amá-la. Nós não queremos que nossos filhos sejam deficientes. Você percebe como é complexo a questão da deficiência, né? Portanto, o quanto é complexo construir um orgulho deficiente, né? Eu acho que eu gostei do que você falou, estudar um seminário, eu tô com específico, mas eu vou tentar aqui responder em partes. Acho que a primeira parte é assim, quando eu digo que não é possível ter orgulho, não é no sentido não possível ter orgulho pessoal. Então, eu hoje, com quase 40 anos, eu tenho orgulho de ter a deficiência, porque é isso que me formou hoje e me deu esses anos todos a minha lente da vida foi a partir daí. Então, o que acontece é que eu comecei a ter outras formas de perceber como se relacionar, de como fazer as coisas acontecerem. E eu brinco que enquanto os meninos estavam jogando bola e se matando, eu estava pensando na vida e aprendendo a me relacionar com as pessoas. Então, eu tenho uma habilidade de relacionamento além das pessoas porque eu não estava jogando bola, né? E aí eu acho que eu aprendi algumas coisas com isso, né, de como me relacionar, de como criar vínculo, de como fazer as coisas acontecerem. E na nossa vida adulta, o relacionamento é a base de tudo, seja ela profissional ou pessoal. Então, eu acho que eu tenho isso hoje, eu sou grato à deficiência, tenho orgulho de ter deficiência porque isso me trouxe habilidades a mais, por exemplo. Né? Então, isso é um orgulho pessoal. Quando eu falei do orgulho como grupo, como movimento, é difícil mesmo. E aí você trouxe pontos bem importantes, né, que eu queria ressaltar aqui, que seria esse estigma social fortíssimo, mundial como um todo. E aí quando você fala, puxa, a gente não quer ter filhos com deficiência, passou pela minha cabeça, e com certeza pela sua, né, quando a sua esposa estava grávida, e puxa, será que eu vou ter algum filho com deficiência? No meu caso, eu também tive um irmão com deficiência, então a gente tinha uma dúvida, será que isso é genético ou não? E não era, enfim. Mas isso passa pela minha cabeça e tal. E o desejo de não ter uma criança com deficiência, no meu caso, e vou partilhar minha história aqui, acho que faz sentido para a sua pergunta, era de um lugar, por exemplo, de saber tudo que aquela criança poderia vir passar e sofrer até chegar na idade adulta, né, e ter uma segurança emocional, psicológica, e ser um homem ou uma mulher segura até lá. Essa jornada que a gente caminhou até aqui, a gente sabe que é muito, muito dura e muito, muito difícil. Até o Tuca ser o homem realizado, pai, tá tudo certo. A gente passou uns bocados aí, daí tem alguns obstáculos a mais, bastante. Sem dúvida. Você sabe, Djalma, que eu faço uma brincadeira, talvez de mau gosto, mas é muito para provocar, sobretudo em alguns ambientes que eu estou conversando, dando palestra e tal, mas é para provocar. Eu digo assim, é uma pena que minhas filhas não são deficientes, porque elas não vão usufruir de todas as conquistas de todas as vitórias, de todas as conquistas que eu ajudei no movimento de pessoas com deficiência e que eu ajudei na transformação da sociedade, né? Porque nós contribuímos com isso. Essas mudanças que hoje existem graças a nós. Nós, eu digo, todas as pessoas com deficiência, né? Sem dúvida. E chegamos onde chegamos, né? E, enfim, mas antes que o papo vá muito para esse lado, e temos muito o que conversar, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e falar, não quero perder essa oportunidade, Djalma, de falar sobre a questão da Aurora, da paternidade. Eu faço questão de
de sempre colocar esse tema da paternidade por dois motivos. A coisa da paternidade, de modo geral, independentemente da deficiência ou não, é muito pouco falada. Sempre se fala da maternidade, dos cuidados maternos, né? Esse termo é cuidados maternos, a gente já ouve, sempre se fala pouco da paternidade. E hoje, felizmente, cada vez mais, os homens têm assumido a paternidade, né? Homens, de modo geral, isso é muito bacana. Homens têm discutido muito a questão da masculinidade, então acho isso são passos interessantes que têm sido dados. E no nosso caso, homens com deficiência, eu acho interessante discutir como é a nossa paternidade. Teria um diferencial em termos da nossa paternidade? O que é você, Djalma, sendo um pai com deficiência, e como é para a Aurora tendo um pai com deficiência? Como a Aurora vê isso? Olha, a Aurora vai fazer 4 anos, agora em agosto. Eu acho que ela é muito esperta e ela vê e já percebe algumas coisas, muito sensivelmente tenta criar os espaços dela de acolhimento, né? Eu acho que, para mim, tudo uma relação de paternidade ou maternidade, ela tá pautada muito no cuidado e no afeto, né? Então, para mim, afeto é alimento, afeto é cuidar, é dar banho, é estar próximo, é fazer vínculo, né? E aí, do jeitinho dela, com esse modelo que eu tentei dar para ela também me dá os sinais de que ela está me vendo, né? Então, tem coisas que eu vou fazer, ela fala para mim assim, vai, você consegue. E aí eu acho que é o jeitinho dela de dizer, né, tudo bem, hoje ela acorda mais, às vezes acorda mais cedo que eu, às vezes acordo mais cedo, ela acordou antes que eu, quando eu acordei, falou, vai, sai da cama, você consegue. Aí eu falei, tá bom, eu vou sair. Né? Então, é o jeitinho dela de dizer, eu tô te vendo aqui, tô te percebendo. Eu acho que tem outras crianças já, eu tenho sobrinhas próximas, da mesma idade, outras crianças mesmo da escolinha, quando a gente estava em escola, né, que agora estamos em quarentena, que às vezes a outra criança pergunta, e há muitos anos eu tenho esse gesto, Tuca, de uma criança vem falar, o que você tem, né, que é muito comum isso. E eu falo que se o mundo tivesse mais crianças, e a gente pensasse como criança, seria um mundo melhor, porque os adultos, ela me interrompeu aqui, os adultos pensam justamente no que a criança pensa. Papai, dá aqui pro papai. Dá pra mim. E aí o que acontece? Desculpa, Tuca, ela tá... Ah, não, pedi pra eu parar aqui um pouquinho. Aí o que acontece? É o nosso tema, é o tema da nossa conversa. Aí falamos dela, ela apareceu, né, pessoal? Mas daqui a pouco ela dá um oi aqui. Então, o que acontece? Eu acho que a criança, ela vai perguntar e vai externar o que ela está percebendo e está sentindo. O adulto, ele também percebe o que a gente tem, só que ele não fala. E faz o que você falou mais cedo, agora as caretas e tenta não se relacionar e tenta se esquivar. Quando uma criança de verdade dela fala, ou mesmo maiorzinha, que você tem, eu imediatamente vou falar com a criança e ficar na altura dela, se possível, se eu conseguir agachar ou não, para falar com ela e falar, olha, e eu penso assim, naquela idade, o que ela pode entender? Ela vai entender que eu tenho uma questão no meu joelho, que eu ando diferente. Se explicar que eu tenho uma parada cerebral, e que eu vou sequela, anóxia, ou o nome do CID e tal. E às vezes é uma resposta simples. O que você tem? Eu ando diferente. Aí tem criança que fala assim, machucou o joelho? Machuquei. Mas dói? Não. Ah, então tá bom. Né? E aí o que eu fico pensando, então tá bom, é assim, se a gente tivesse essa discussão com adultos, né, então, eu conheci o Lua hoje por vídeo, tô vendo o Lua aqui. Se o Lua me conhece, podia falar, pô, já o que você tem? Eu ia falar, tem problema no joelho, cara. Aí se ele quer saber o detalhe, ele vai perguntando o detalhe, né? E ele vai perceber que isso é parte integrante, assim como você pode usar óculos, eu tenho problema na perna, e aí, e não vai ter, quando a gente tem essa, minha visão, tá, Tuca? Quando a gente tem o não dito, a não explicação, as pessoas preenchem esse espaço vazio com tudo que elas têm na cabeça, com todas as suas fantasias, todos os seus grilos. E eu já ouvi coisas do tipo, mas isso aí é contagioso? Aí eu falo, contagioso o quê? A beleza, a inteligência? Porque, né, porque não tem como assim, né? Então, não faz sentido. Já aconteceu com você, já aconteceu com você das crianças imitarem o seu jeito de andar? Já.
E para mim, isso é uma... Você me ouviu? Eu ouvi. Você perguntou se as crianças se elas já imitaram a forma que eu ando. Já imitaram, sim. Tá me ouvindo, Tuca? Para mim, você tá congelado, eu tô vendo só o Luan mexer. Você conseguiu me ouvir? Sim, sim. Então, E é já me divertido, imitaram. não? É divertido. Estou ouvindo, tô ouvindo. O que eu faço geralmente quando alguém pergunta ou imita, o que geralmente pais e familiares... Mas os pais... Tuca, tá me ouvindo? Você ficou picotado aqui. Estou ouvindo. Não, eu falei que geralmente os pais Estou da te criança, ouvindo. os pais da criança geralmente fazem "Shh", não fala, não fala, né? E, para mim é o contrário. Eu falo, nossa, vamos falar sobre isso. E quanto mais a gente falar, mais normal fica, né? Isso. Eu uso cadeira de rodas motorizada. E as crianças ficam doidas, quando, né? Querem subir, querem mexer e tal. E os pais, infelizmente, eu já vi cenas dos pais puxarem as crianças, sabe? Eu fico triste com isso, porque eu quero mais é brincar com as crianças, né? Se deixar, elas sobem na cadeira, eu não me importo, né? Mas os pais ficam constrangidos, ficam envergonhados. É difícil entender, sabe? Eu tenho dificuldade de entender por que eles ficam envergonhados, né? Ou chateados, ou não sei o quê. Mas aí na verdade, eu entendo, porque eles acham, eles têm a certeza de que eu não gosto daquilo, que eu não gosto de tocar no assunto da cadeira de rodas, de tocar no assunto da deficiência. Eles acham, né? Eu acho que Eles talvez têm a certeza que é um assunto que me machuca. que é um tabu, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa por trás disso também. Eu acho que faz sentido. Quando eles pensam em você, pode fazer sentido, mas tem uma outra coisa que é assim, que eu costumo dizer também. A minha deficiência, ou a nossa deficiência, né? Mas a minha deficiência, ou a minha diferença em relação a você que não tem deficiência, e a forma que você reage em relação a isso, vai dizer muito sobre você. Então, se você não consegue lidar com a minha deficiência, é a sua inabilidade de lidar com isso, não a minha, né? Sim. Então, e você que tem medo, não sou eu que tenho medo. Você que acha que isso é um tabu, que isso é contagioso, que isso machuca, ou que eu não posso perguntar, e quer que seja. Né? E aí tem uma coisa interessante, você falou da Tá. cadeira, eu vou usar a cadeira como exemplo, se você permitir, ou mesmo uma pessoa surda que usa um aparelho de auditivo, por que a gente tem algumas coisas na sociedade que, na função específica com a deficiência, na relação com a deficiência, a gente tem pavor e se afasta, mas na função estética ou de lazer, não. Então, por exemplo, as pessoas adoram ostentar o seu fone de R$ 2.000, bonitinho, aqui no ouvido. Agora, o meu aparelho auditivo, se eu tivesse, ele tem que ser intra-auditivo e não pode aparecer, porque senão ele mostra que eu tenho uma inabilidade. Então, eu adoraria ter o meu super carrinho para andar de golfe, ou meu quadriciclo 4x4, que é super legal. Mas eu não posso andar de cadeira de rodas, porque isso também é mal visto. O que acontece? É uma coisa que eu penso bastante. O que aconteceu nessa passagem de uma coisa para outra, que aquele objeto se tornou detestável e execrável? Esse é meu ponto. Interessante. É interessante. Aí, mais um seminário. Mas olha, Djalma, conversando sobre essas coisas todas, e aí a gente está falando sobre a condição da deficiência, da nossa autoimagem, de como as pessoas nos veem, as questões ligadas ao capacitismo e tudo isso. Essas questões todas rebatem na questão do mercado de trabalho, na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma das questões que eu quero crer, e como você falou, dessa coisa das pessoas se prepararem enfim, conquistarem conhecimento, conquistarem saber, mas bate muito com a questão da autoestima, né? Se as pessoas com deficiência introjetarem toda essa negatividade que existe, e não é difícil, a gente vê que muitas pessoas com deficiência, de fato, infelizmente, introjetam isso, porque se a gente acha que não temos hoje condição de dizer do orgulho deficiente,
Por outro lado, a gente tem, existe o que seria a vergonha deficiente, né? Porque a pessoa se acha, eu que estou errado, o mundo está certo, eu que estou errado, o problema sou eu, né? Isso talvez eu e você, mas muitas outras pessoas com deficiência tenhamos chegado a esse nível de entendimento que o problema está no mundo e não nos nossos corpos. Mas acho que muitas pessoas ainda acham que o problema está nos corpos dela, né? Que o erro está nela. Bom, mas o que eu quero dizer, como isso rebate, né? Quando você tem um processo de seleção para funcionários com deficiência, você tem que receber uma pessoa que acredite no seu taco, né? E se chega uma pessoa com deficiência já de antemão derrotada, é muito complicado que essa pessoa tenha um bom desempenho no trabalho. Sim. Profissionalmente e tal, não? Enfim, um problema bastante complexo, né? Exato, Tucano. No ponto de vista do trabalho, eu acho que você falou uma coisa importante, que é esse efeito social que a gente faz, né, do estigma social da deficiência, ele vai ter efeitos devastadores nas pessoas e com relação à autoestima, como você trouxe. Né, mas o meu esforço também é criar um modelo de espelhamento positivo. Então, para cada pessoa que eu contrato, nas empresas que eu passei, em vários segmentos de mercado, né, seja desde cargos de entrada até cargos de diretoria com deficiência, para as pessoas com deficiência poderem também olhar para aquele modelo como um modelo possível e atingível, né? Então, que a pessoa possa conseguir chegar até lá. Então, não é só o Djalma que chegou até lá. Tem modelo, né? Eu construí modelos positivos no varejo, no serviço, na indústria e hoje na área de consultoria, para que as pessoas possam enxergar naqueles modelos, né? Quanto a representatividade importa, no sentido de que tem espaço para todas as pessoas. E isso, para mim, Interessante isso. Pode falar. Djalma, quando você coloca esse termo, achei bastante interessante, espelhamento positivo, né? Interessante isso. Esses dias mesmo a gente teve uma grande polêmica aí nos meios de comunicação, não sei se você acompanhou isso, em relação aos protestos da população negra nos Estados Unidos. Houve um debate no Globo News sobre racismo e todas as pessoas que participavam da mesa eram brancas, né? E aí houve um protesto muito forte aí do movimento negro e fizeram um novo debate na Globo News e depois na TV aberta também, em que todos os membros da mesa eram negros. Então, é interessante como isso tem a ver com esse termo que você usa do espelhamento positivo, né? Quando as pessoas negras veem na TV pessoas negras em papéis positivos e não mais como antigamente, sempre a mulher negra era a empregada doméstica. Lembra-se disso? Era muito comum na televisão. Hoje não, isso não se aceita mais, né? Não se aceita mais. E é muito interessante isso quando uma pessoa com deficiência vê outra pessoa com deficiência numa situação de prestígio. Isso é muito importante, não? É muito importante. Pode mudar, pode contribuir, sim, para que essa pessoa adote uma nova postura, né? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa importante para pensar, que é assim, eu acredito muito nisso, pode até parecer um pouco romântico, mas a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Então, se eu achar que eu sou competente para chegar até lá e eu tiver ferramenta para isso, vamos buscar. Ninguém pode dizer para você, além de você mesmo, que você não vai conseguir chegar lá. Então, eu não consigo acreditar, apesar de ter tantos anos, a sociedade falando de maneira tão forte, não é para você não consegue, esse ambiente você não pertence. Quando você fala dos olhares tortos que as pessoas olham para a gente, o que é um olhar torto, se não uma fala não dita do tipo, o que você está fazendo aqui? Esse ambiente não é para você. Você é diferente da gente. E aí, de novo, o que é diferente, né? E aí eu começo a me questionar muito, eu sempre me questionei muito no lugar do, a gente tem que se relacionar para chegar em algum lugar. E aí,
o que é sucesso, o que é realização para cada um. Né? Para mim, sucesso é ser independente, ser autônomo e poder abrir portas para outras pessoas. Isso é o meu propósito pessoal, por exemplo. Para outra pessoa pode ser outra coisa, né? Sucesso para mim foi virar pai também, por exemplo. Então, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com... o dinheiro acho que acaba sendo consequência, mas para mim, se a gente entender que a gente está fazendo uma coisa que tem, de fato, um retorno para a sociedade, eu me acho mais potente e competente do que gente que não tem deficiência, que pensa só no próprio umbigo e que acha que os outros deveriam ser excluídos, né? Eu participei de uma live ontem e eu falei uma coisa interessante, que é assim, não existe fora, como é que eu vou te excluir? Se você vem na minha casa, eu vou te excluir para fora, eu estou te pondo para fora da minha casa. Mas na sociedade e no mundo não tem fora. Então como é que eu vou excluir o Tuca para fora? Então, eu vou jogar aquela embalagem fora. Não tem fora. Então, como é que eu vou jogar fora uma pessoa se ela tem que estar dentro, né? Então, assim, quando você exclui alguém, você está se excluindo. Você que limita o seu círculo de relacionamento. E aí, quando eu excluo o diferente, eu excluo a possibilidade de aprender com o outro a maneira de ver a vida de uma outra forma. A exclusão é burrice, né? A exclusão é burrice, né? Mas, Djalma, me fala um pouco para a gente sobre esse seu histórico profissional. Você, há pouco tempo, aí, alguns minutos atrás, falou um pouco do que você já fez. Como é que é? Como que você começou? Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, a história diretamente com a diversidade tem a ver com a minha própria história pessoal, como eu contei, né, de nascer com essa deficiência e viver isso na pele, no dia a dia. Mas antes de eu cair para o mundo diretamente de recursos humanos, eu tive alguns anos que eu trabalhei com comunicação, bastante tempo, depois eu fui para a área de recursos humanos, e isso começou como um chamado, entre aspas, porque uma pessoa que trabalhava com o tema de inclusão lá no começo dos anos, acho que 2010, talvez eu aqui, não, 2003, faz tempo já, falou para mim, bom, eu vou fazer uma palestra, eu queria que você assistisse eu falar sobre isso e tal. E essa pessoa me fez uma pegadinha, falou para mim, bom, agora eu vou trazer um convidado para contar um pouco a história dele e tal, e aí falou convidado, eu fiquei procurando o convidado, ele falou, eu vou ser o convidado. E essa pessoa é o Danilo Macu, trabalhou muitos anos em várias instituições, não sei se você conhece ele, e ele, um abraço, Danilo, se você estiver assistindo a gente, e ele falou para contar uma história, eu falei, não, mas eu não quero falar sobre isso. Ele falou, não, você vai falar sobre isso, e a gente teve uma discussão em 5 minutos, enquanto eu subia no palco para falar sobre isso. E aí mudou minha perspectiva sobre isso também, porque na visão dele, eu tinha muito a trazer e a ensinar para as pessoas com o que eu tinha conseguido chegar até ali. E aí ampliou a minha consciência, e aí para mim ampliou a minha consciência de que eu tinha que fazer algo maior. Então, e aí nessa época eu trabalhava no Walmart, e em 2 anos a gente construiu, ainda hoje, o maior case de inclusão de pessoa com deficiência do país. Então a gente contratou aí mais de 2.000 PCDs, já tinha quase 2.000 na operação, a gente passou de 4.000 pessoas, e chegou a atingir aí quase 8% de pessoas com deficiência na organização. E aí minha carreira foi indo para, foi capotando para cima, como eu falo, brincando. Então, eu fui crescendo com outros temas, e aí de lá eu fui para a Sodexo, eu fui trabalhar com outros temas, inclusive com refugiados. Depois eu fui para a Vivo, estruturar o programa de diversidade da Vivo do zero, que não tinha nada, com cultura também, muito orgulho de construir esse capítulo. E hoje eu estou na Ernst Young, na consultoria da Ernst Young, não na área corporativa, para construir o braço de diversidade como negócio, né, como consultoria para o mercado na América Latina. Mas foi muito um chamado, assim, Tuca, sabe? De entender que eu podia devolver algo do meu aprendizado pessoal. Uhum. E é muito satisfatório para mim ter esse histórico de contratar muitas pessoas. Ô, Djalma, quando você fala de um braço social enquanto negócio, o que seria isso? Não, é um braço social, não, um braço
de negócio. A Enerchange é uma consultoria, então ela tem a área corporativa e tem a área de consultoria para mercado. Não existia a área de diversidade como consultoria no Brasil, de uma grande empresa, só as pequenas boutiques. E eu vim para a EY para montar isso como negócio. Ah, Então, entendi. para oferecer isso para os clientes da consultoria. Uhum. Que é mais conhecida por estratégia, por auditoria, né, por outros temas. Né? Uma questão que, não sei se é o seu caso, mas eu sempre discuto também com os nossos entrevistados, que é a questão, e tem muito a ver com o trabalho, né? Que é a questão das tecnologias para pessoas com deficiência. Praticamente todas as pessoas que eu entrevistei até agora utilizam de alguma tecnologia, seja uma cadeira de rodas, seja o cão-guia, seja um aparelho auditivo, uma bengala, ou, por exemplo, os cegos utilizam os ledores de tela no smartphone, no computador, etc. Você utiliza alguma tecnologia específica ou não? Não utilizo, Tuca. Você é um caso à parte, hein? Caramba. Não utilizo. O que eu utilizo é carro automático só. Que hoje a maioria das pessoas tem preferido o carro Hoje automático. mas antigamente não era um trampo, né? Para ter um carro era muito difícil, mais caro. Tinha adaptações. Fiz coisas As na pessoas olhavam caminhonete. torto. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro, até o segundo carro, aí eu estacionava em algum lugar, descia, aí as pessoas ficavam curiosas, iam querer olhar o carro, e perguntava, e não sei o quê. E eu usava aquele pomo, sabe, O pomo, sim, sim. no volante, então as pessoas ficavam curiosas, eu tinha que ficar explicando o que era e tal, às vezes eu tinha paciência, às vezes não, né? Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, quando você fala do seu atual trabalho, eu acho que você, de alguma maneira, se envolve com as questões da Me tecnologia. congelou aqui, pessoal. Está me ouvindo agora? Agora sim. O que eu estava dizendo é que você, ao se envolver, ao trabalhar com a questão da inclusão da pessoa com deficiência, deve ter um conhecimento importante acerca da tecnologia, porque muitas pessoas precisam, né? Sim. Muitas pessoas precisam, seja uma tecnologia pessoal, do seu uso pessoal, né, como uma cadeira de rodas, uma bengala, seja uma tecnologia instalada no ambiente de trabalho, né? Sim, Como é que é? um leitor de tela, por exemplo. Isso. Como é que as empresas lidam com essa questão quando percebem que aquele funcionário precisa ele tem um diferencial que os outros não têm, e normalmente as empresas, sobretudo as mais conservadoras, pensam logo na questão despesa. Então, as grandes empresas que eu trabalhei, nesse sentido, eu trabalhei com grandes empresas, né, grandes multinacionais. Elas têm uma percepção, primeiro, quando você traz pela primeira vez, ou se nunca trataram isso, hoje em dia muitas já conhecem, então esse assunto já é conhecido. Mas quando nunca tinham tratado, por exemplo, é assim, mas nossa, mas por que precisa? E aí tem primeiro um aprendizado, aí um letramento de que isso é importante. E depois, né, no segundo momento, imediatamente é assim, tá bom, como é que a gente faz isso acontecer? Então tem uma perspectiva de uma acomodação, que eu gosto dessa palavra, então assim, e aí eu falo para as pessoas, a gente vai fazer uma acomodação diferenciada aí, né, para buscar essa equidade e depois vamos trabalhar normal e buscar as entregas, né. Então, a gente tem feito, na questão da pandemia, comitês para cuidar das pessoas com deficiência, o que elas precisam em casa, por exemplo, preciso mandar alguma tecnologia específica para a casa do colaborador, ou a pessoa que tem um monitor maior para ter com alto contraste, esse monitor ele é da empresa, mas eu posso mandar para sua casa. Então, tudo isso tem sido pensado, porque isso aqui vai garantir a entrega das pessoas. Então, a gente vê, né, tenta trazer essa percepção das empresas que a tecnologia assistiva, ou mesmo uma cadeira de rodas, ou uma órtese, uma prótese, é uma ferramenta para você chegar até lá e performar. Isso vale para todo mundo, né? Então, assim, a minha cadeira dessa mesa que eu estou falando hoje, na minha casa, não é uma cadeira tão confortável quanto a cadeira do meu escritório, por exemplo. Porque eu ficava antes aqui o quê? Um dia por semana?
Então, em algumas horas, sei lá, então, e tinha interna, então, não tem mais. Então, a gente precisa, e aí, tá todo mundo sofrendo, entre aspas, com essa adaptação para o novo modelo, né, para esse novo normal, e as empresas estão cuidando, em geral, de todos os colaboradores. E aí, o que eu estou achando interessante eu tenho discutido com essas áreas de saúde e segurança, por exemplo, de que essa inclusão, agora ela está sendo de todas as pessoas. Então, a gente está cuidando da saúde física, por exemplo, de ergonomia, das pessoas com deficiência e sem deficiência. Aí eu falo, tá vendo como não é tão difícil assim? Então, assim, precisa de uma pandemia para você poder cuidar da pessoa com deficiência de uma outra forma. A UI, por exemplo, como já é referência nisso há bastante tempo, tem um time de onboard, né, de embarcamento, aí, entrada no mercado, na empresa, que é super forte. Um abraço para o time de onboard da UI, que faz um trabalho de mapear o que a pessoa precisa antes dela chegar. Então, o dia 1 do Tuca lá, vai dar tudo que você precisa ali, né, para cuidar de você, vai ver se está no seu trajeto. A gente tem, né, escaninhos, por exemplo, você deixa coisas lá, então, o escaninho do Tuca vai ficar perto da mesa dele, que é um escaninho que ele alcança com a cadeira, que a chave tem que estar não sei aonde, quer dizer, tudo isso é pensado para essa acomodação e você se sentir acolhido, recebido, né? É interessante isso. Não tiver isso, né? Porque quando você deu esse exemplo do escaninho, é bem interessante porque o senso comum acha que a acessibilidade para o cadeirante, no caso, né? E normalmente as pessoas acham que a acessibilidade é só para o cadeirante, mas acham que a acessibilidade é ter uma rampa e barra no banheiro, e só. Né? E se a gente fala que precisa de uma outra coisa, por exemplo, de um escaninho numa altura adequada, ou quem tem uma dificuldade para pegar uma chave pequena, de um adaptador para chave e tal, isso em muitas situações já é visto com estranheza, não? Porque as pessoas falam, não, mas eu segui a norma. Só que nem tudo está na norma, felizmente, né? Felizmente. Que não dá para ter norma para tudo, e isso é até bom, depende dos milhares de casos, de caso para caso, não? Exato, acho que não dá para ter norma, e cada vez mais a gente tem percebido, tem temas, entre aspas, novos, ou que estão mais quentes aí nas empresas. A gente vai falar da jornada, da experiência do empregado, né, employee experience, vai falar da jornada do colaborador, a proposta de valor que a gente vai dar para o empregado e tudo mais. Então, cada vez mais as empresas têm feito uma customização também. Não existe mais um emprego sólido, no sentido de que você vai entrar hoje como estagiário, vai sair daqui a 20 anos. As carreiras são cada vez mais líquidas, são por projetos, por entregáveis, e, ao mesmo tempo, ela também acaba sendo customizada, ou seja, a experiência do Tuca, se a gente fosse colega no mesmo lugar, a sua empresa, a sua vivência é uma, a minha é outra, porque ela tem a ver com a sua gestão, com o seu time, com seus pares. Então, a gente, se a gente não cuidar dessa experiência de cada um, a gente não tem o que a gente tanto quer, que a gente fala tanto de performance, né, e de criatividade e inovação. Como é que eu vou gerar inovação e criatividade? Primeiro, se o Tuca já chegou lá desconfortável, ou totalmente exausto, porque o esforço de chegar até lá foi insuportável para chegar até lá, por exemplo. E aí você chegou lá, aí você se organizou, e aí você vai ter seu material, você não alcança o seu escaninho, você não chega, a sua cadeira não entra embaixo da mesa porque não tem ajuste de altura, ou seja, aí você vai começar a trabalhar 2 horas depois que começa a trabalhar, já puto da vida, sem emocional. Exato, e com o estresse que o seu colega ao lado não teve. Não tem. Né? Exato. Uma coisa que eu queria também falar com você é o seguinte: com a coisa da lei de cotas, né, e aí a gente adentra na legislação especificamente, a gente sabe que a lei de cotas foi absolutamente eficaz. Se não fosse a lei de cotas, nós não teríamos, talvez, 10%, sendo otimista, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho hoje. Né? A lei de cotas tem uma eficácia bastante importante nessa questão, na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas nós sabemos também que, infelizmente, dado até a essas questões que nós já aqui colocamos, muitas empresas querem contratar pessoas com deficiências leves,
pessoas que não criem uma situação de mudança. Uma situação de mudança ali, né? Então, um cara que não vai precisar de um escaninho diferenciado, um cara que não vai precisar de um banheiro adaptado, um cara que não vai precisar de outros tipos de tecnologias e de soluções de acessibilidade, né? Isso é o que a gente tem ouvido falar bastante. A gente sabe que outras empresas, muitas empresas, têm uma assertividade muito maior em relação a isso. Tudo bem. Mas uma coisa que eu quero te colocar, que ainda é pouco discutida, e eu queria ver como que você analisa isso, que é o oposto. Se muitas empresas querem pessoas com deficiências leves, como que tem se dado, se é que tem se dado, a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiências severas, né? E, por exemplo, para discutir, por exemplo, a tecnologia do emprego apoiado, né? Você tem experiência nessa área? Tenho sim, Tuca. A gente fez um trabalho muito forte no varejo e também na indústria de telecomunicações de colocar pessoas com deficiência intelectual dentro da organização. Enfim, no Walmart chegou a ter quase uma pessoa por loja, e a gente tinha aí mais de 600 lojas no Brasil na ocasião. Eu acho que a gente tinha um trabalho de emprego apoiado e de acompanhamento com a assistente social, e inclusive fazia até trajeto com os colaboradores, da casa até o trabalho, ensinava a fazer algumas atividades do dia a dia, inclusive como bater ponto, até a pessoa entender o dia a dia. Só que o que acontece, né? Eu brinco bastante que quando a gente ensina a pessoa e ela entende o que ela está fazendo, ela, de novo, tem um ganho para ela e para o coletivo. Então, no caso do varejo, por exemplo, o check-out, né, aquela saidinha ali antes do caixa, que tem aquelas prateleiras com bala, revista, o que quer que seja, o check-out responde por um valor alto também. Enquanto você está esperando, você vai comprando outras coisas e vai gastando mais dinheiro também. E um check-out bem arrumado, ele pode render bastante, vender bastante. Então, a gente colocou uma série de pessoas com deficiência para poder também cuidar dos check-outs, entre outras atividades, com síndrome de Down, ou outras atividades intelectuais de moderadas para mais severas, e as pessoas não só ficavam extremamente gratas porque tinham um espaço, se entravam em relação com as pessoas, conseguiam se sentir cidadãos pela primeira vez, então assim, ter uma carteira assinada, ter acesso ao trabalho, e tinha uma gratidão enorme. Em varejo, quem trabalha em varejo sabe que tem um clima de família, cada loja se cuida, as pessoas conhecem no detalhe, então era um clima muito forte para as pessoas, e além do que, as lojas começaram a vender mais e a performar mais. Então começou a ter uma briga, entre aspas, entre os diretores de algumas lojas, assim, pô, Djalma, mas por que você botou aquela pessoa na loja do fulano e não na minha? Eu quero esse cara aqui também, porque esse cara tá vendendo, a minha loja dele vende mais do que a minha. Então e aí começou a virar, entre aspas, a percepção de que, opa, uma pessoa com deficiência severa intelectual, ela é interessante para o negócio e para a minha loja, então peraí. E aí começou a quebrar esses paradigmas todos, entre outros, né? Eu contratei Mas quando a gente conversa com pessoas como você, que são profissionais da área, né? E é interessante que você joga nos dois lados, né? Você é uma pessoa com deficiência e trabalha com a questão das pessoas com deficiência. Isso é muito interessante. É uma experiência que dá para explorar mais ainda aí no nosso bate-papo. Mas uma hora passa muito rapidamente. Olha, a gente já tem 54 minutos de conversa. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem visto essas experiências interessantes, né? Eu converso com você, com outros profissionais que trabalham nessa área, e mesmo com pessoas com deficiência que estão trabalhando e tal, a gente tem visto experiências muito ricas e etc., né? E feliz ou infelizmente, graças à lei de cotas. Se não fosse a lei de cotas, nós não teríamos essas experiências, que são ricas, e aí você coloca um ótimo exemplo da empresa satisfeita com isso. Porém, por que a lei de cotas, nós temos que cuidar tanto dela? Por que nós temos que, por exemplo, este é um exemplo aqui que nós estamos vivenciando neste momento, de realizar programas e atividades
para lembrar da importância da lei de cotas, porque o tempo todo ela é solapada, né? Nós tivemos, no ano passado, um projeto de lei que tentou fortemente solapar a lei de cotas, e agora, ontem, nós ficamos sabendo de mais um projeto de lei que tenta solapar a lei de cotas. Por que essa luta contra a lei de cotas? De onde vem isso? Qual é a raiz desse desejo de acabar com a lei de cotas? Olha, Tuca, eu acho que existe um movimento, principalmente deste governo atual, nefasto e extremamente negativo, onde querem fazer uma exclusão social e praticamente um genocídio das pessoas com deficiência, de negros, de pobres, todas as populações que são afetadas com algum tipo de vulnerabilidade social e econômica. Mas eu acho que tem uma outra coisa por trás disso, que é assim, que é o que alimenta também esse lugar de muito ódio e de intolerância, que eu preciso manter meu privilégio, e que é de uma ignorância tamanha, porque não percebe a fragilidade deles próprios, né? Então, quando que, se eu acabar com lei de cotas, seja ela de pessoas com deficiência, ou seja de cotas para negros e negras em universidades, por exemplo, quando que eu vou, se eu fizer isso enquanto branco, quando que eu vou, ou alguém sem deficiência, quando é que eu vou, de fato, privilegiar a mim mesmo? Né? Isso não faz sentido nenhum. É de uma inabilidade social, de uma falta de percepção de coletivo, de que a gente, de fato, só cresce com o coletivo, né? Então, não existe. É de uma mesquinhez, né, Djalma? É de uma mesquinhez. É uma mediocridade de alma, de ser humano como um todo, né? Não existe. Eu não vou crescer enquanto ser humano se a gente não depender do outro. Mesmo essas pessoas desprezíveis foram criadas por alguém, né? Então, o ser humano, pela sua constituição, ele depende de alguém para poder se tornar independente. E aí ele tem alguns anos de independência, depois ele depende de novo, porque ele vai ficando velhinho e precisa de cuidados novamente. Então, as pessoas não entendem de que elas precisam umas das outras para chegar em algum lugar. Existe um lugar muito agressivo aí, de muito ódio por trás. Ô, Djalma, a sua fala, eu percebo que ela tá muito tomada pelo desejo de uma transformação cultural, né? Em várias das suas dos momentos da sua fala, você coloca isso, eu percebo que você coloca implícita ou explicitamente a necessidade de uma mudança cultural, não? Sim, Tuca, exato. Eu acho que se a gente não mudar, a gente tem uma oportunidade, a partir da diversidade, da deficiência como um todo, e dessa, como eu falei, das formas, das lentes de mundo diferentes que as pessoas têm. A gente pode crescer e ganhar mais. Então, cada vez que eu encontro uma pessoa diferente, seja ela qual for, com uma deficiência ou com uma outra perspectiva de mundo, pode ser uma pessoa que não viveu coisas que eu não vivi, então, uma pessoa refugiada, alguém de uma outra realidade social e econômica diferente da minha, se eu de fato estiver atento para aquilo, para aquele aprendizado, eu vou embora com duas ideias, com a minha e daquela pessoa. Se eu não me interesso pelo outro verdadeiramente, a gente não tem como crescer como pessoas, né? Então, aí que mora a transformação cultural, na verdade, eu entendo. Se a gente conseguir integrar de fato e se importar com a realidade de cada um, e melhorar a qualidade para todos. Isso que você acaba de falar me faz remeter ao início da nossa conversa, quando nós conversamos sobre o que seria um orgulho deficiente, né? E parece que essa conversa nossa nos remete a refletir se a própria presença das pessoas com deficiência traz esse potencial de contribuir para uma reflexão humana, né? Da importância das diferenças, da importância das vivências em diferentes condições corpóreas e dessa relação dos nossos corpos, que são anormais. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Djalma? Oi? Tuca, cortou, você estava falando que a própria presença da pessoa com deficiência, e eu não ouvi mais o que você falou. Então, a nossa própria presença contribui para essa reflexão de todas as pessoas, de toda a sociedade, a reflexão de que não existe o normal, e, portanto, não existe o anormal,
que somos todos iguais, que há uma igualdade intrínseca no ser humano, né? E não importa como são os nossos corpos, né? E que os nossos corpos, sejam como forem, são importantes, são corpos dignos, né? E acho que aí talvez venha a nossa contribuição e talvez o nosso orgulho dessa contribuição que temos a dar para a sociedade, para a humanidade. Eu acho que sim, Tuca. Acho que só o fato da gente estar naquele ambiente, a gente vai questionar o status quo, né? E vai trazer outras perspectivas. Sim, acho que seria muito interessante, muito importante a gente aprender isso coletivamente enquanto pessoas com deficiência, e nos fortalecermos dessa contribuição que temos a dar, não? Sim, né? Que nosso corpo também é político, nosso corpo também traz um espaço de discussão. Eu acho que tem essa percepção, né? E aí, um outro lugar que tem um aprendizado que eu acho importante as pessoas também aprenderem é que, por mais que seja difícil a nossa jornada enquanto pessoa com deficiência, e tudo que a gente até contou aqui um exemplo, né, de chegar no mercado de trabalho, o esforço todo, a gente não pode, não deve, na minha visão, transportar essas dificuldades, esse sofrimento, e descarregar nas outras pessoas, né? Porque assim a gente não cria vínculo, a gente cria mais barreiras. Então, eu tenho que brigar, sim, para que isso deixe de acontecer, mas não descarregar nas outras pessoas. Não, descarregar nunca, mas a minha satisfação diária. É importante o compartilhamento, né? Compartilhar a dor, não no sentido de descarregar e de despejar, mas de falar, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu quero resolvê-la, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas, sim. Né? Aí eu concordo. Porque é uma dor que vem de fora, é uma dor que é imposta para a gente, né? Não é uma dor que vem de dentro, mas é uma dor que foi imposta. E, portanto, ela tem que ser discutida para ser resolvida coletivamente, socialmente. Nisso que você insiste muito, na mudança cultural, né? Nessa transformação cultural. A gente tem que expor o problema para que a mudança aconteça, né? Não simplesmente descarregar de uma maneira egoísta, mas de uma maneira no sentido de construir uma nova cultura. Mas, Djalma, olha, o nosso tempo já esgotou-se, está estourado. Foi um grande prazer conversar com você. Deixa suas últimas palavras, aqui uma mensagem para nossos e nossas internautas, por favor. Queria agradecer mais uma vez, então, à Câmara Paulista de Inclusão, ao seu convite, ao Instituto Modo Parités, e dizer que sou um entusiasta da lei de cotas, acredito que ela é necessária, importante e fundante na nossa sociedade nesse momento, e acredito que a gente só vai, de fato, buscar um lugar de igualdade e respeito através de mecanismos como esse, com essa ação afirmativa. E eu sonho num dia que a gente não necessite mais de uma lei de cotas e que a gente tenha acesso e representatividade, né, e esse espelhamento da sociedade dentro das empresas ou dentro dos lugares de circulação de forma igual. Até lá, esses mecanismos são necessários e eu vou ter um grande paladino para defender esse tipo de legislação. Esse dia chegará, Djalma. Muito obrigado. Muito obrigado, Djalma. Muito obrigado, Luan. Muito obrigado, Júlia. E continuamos com estas nossas lives em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas. Convido a todos para continuarem nos acompanhando. Muito obrigado à Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Muito obrigado ao NURAP. Muito obrigado ao Instituto Modo Parités. E até amanhã, entrevistando a ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, lá do ABC, Andréia Tucci. Um abraço a todos e viva a Lei de Cotas. Viva! Muito obrigado. Obrigado, Luan. Obrigado, Tuca, mais uma vez. Um abraço.